Oi, eu sou Wesley, sejam bem-vindos novamente ao Demeter Studio e hoje, galera, eu trago o maior tutorial de todos os tempos para vocês. Eu vou ensinar passo a passo a como desenhar esse personagem aqui do lado, nosso querido Vegeta. Então assiste o vídeo até o final e fica ligado. Beleza, primeiramente, galera, eu já deixei pronto aqui um círculo, que é a base, né, onde a gente vai fazer o crânio do nosso personagem, e eu também fiz ali uma linha no meio para a gente dividir esse círculo na metade e tentar reproduzir o lado direito do rosto da mesma forma que a gente vai reproduzir o lado esquerdo, né, porque o nosso rosto ele é simétrico, ou mais ou menos simétrico, então a gente tem que fazer essa linha por isso, para servir como referência. E aí depois eu fiz toda a parte da base do rosto, como naqueles rostos de mangá, né? E eu fiz ali aquelas linhas para determinar o ponto de início e o ponto de final da orelha. O ponto de início da orelha ali um pouco acima daquela parte aonde começa aí, aonde a cabeça do personagem começa a formar parte do queixo, e a parte final daquela linha vai ser aonde vão terminar as sobrancelhas do nosso Vegeta mais pra frente também. E depois a gente faz ali o pescoço, né? Um pouco mais pra perto, aonde terminam as orelhas, eu puxei a linha daquele ponto ali. E o pescoço ele vai terminar um pouquinho abaixo do queixo, né? E após, eu gosto muito de fazer esse formato aí para a gente saber a construir o músculo do peito do personagem da clavícula, né? Então eu criei aquele V e a partir daquele V eu fiz o peito e agora, como vocês podem ver, eu fiz o músculo da clavícula. E esse músculo ele vai iniciar naquelas linhas de referência onde terminam a orelha do personagem, né? E após, eu já comecei a construir o cabelo do nosso Vegeta. Eu pretendo fazer ele com aquela transformação de Super Saiyajin Blue, né? E foi até uma ideia aí de um grupo que eu participo no Facebook sobre Dragon Ball. E eu tinha criado uma sketch rápida do Vegeta para estudar ali a anatomia dele antes de fazer esse tutorial, e eu decidi perguntar pra galera, né, qual o tipo de transformação eles preferiam. E a do Super Saiyajin Blue foi praticamente unânime, né? Praticamente todo mundo prefere essa transformação. Então eu vou fazer um outro vídeo também ensinando como colorir o Vegeta com aquela transformação de Super Saiyajin Blue. Mas nessa o intuito aqui é aprender a desenhar ele, então vamos continuar a explicação, né? Aquela parte ali do crânio, vocês podem ver que o formato da cabeça do Vegeta ele é quase que um formato de um coração, né? E aí eu tô terminando de construir o cabelo do nosso personagem e eu vou colocar algumas flechas para servirem de referência para vocês de que o cabelo dele, a parte de baixo do cabelo, ela sai um pouco mais para fora, e conforme a gente vai indo para cima, o cabelo ele tende a começar a crescer pro lado de dentro, né, da cabeça, digamos assim. E nessa parte aí que eu já fiz basicamente o esboço do crânio do nosso personagem, eu abri uma outra camada no Photoshop para fazer a construção dos elementos do rosto, né? Que pra mim aí é a parte um pouquinho mais difícil, porque Dragon Ball tem um estilo bem diferente dos outros animes. E o mais difícil que eu vejo nessa parte é construir, por exemplo, o olho esquerdo da mesma maneira que o olho direito, ou os dois com a mesma distância, né, da metade do rosto de um comparado com o outro. E essas linhas que a gente faz de referência, essa linha de centro que eu dividi o crânio do Vegeta,
e aquelas outras duas linhas, aquela linha que parte da metade das orelhas dele e aquela que parte da onde a orelha inicia naquela parte de cima, elas servem justamente como referência para que o nosso olho, a gente saiba aonde começar a construir o olho e aonde a sobrancelha do nosso personagem vai terminar. E essas linhas de referência, dependendo do seu nível, digamos assim, né, com habilidade no desenho ou até mesmo qualquer tipo de linha que sirva como referência para você se encontrar, ela é válida. Quanto mais acostumado você está em construir determinado personagem, menos linhas de referência você vai usar. Mas isso não tem muita importância, né? O importante é a gente tentar construir o nosso personagem da melhor maneira possível, e pelo menos o meu intuito aqui é deixar a aparência do Vegeta com a sua identidade mesmo do anime, né? Construindo ele da maneira mais fiel possível ao traço do Akira Toriyama, né? E aí, como vocês podem ver, eu fiz mais duas linhas ali para servir de referência, para mim ver se a boca que eu construí, ela tá mais ou menos no lugar certo, porque muitas vezes o nosso olho, ele nos prega peças. A gente acha que está fazendo um trabalho legal e quando a gente está finalizando a arte ou só depois que a gente já terminou, a gente percebe, parece que se eu tivesse feito aquele olho um pouquinho maior ele ficaria mais legal, ou aquele olho mais para cima, ou mais para baixo, ou a boca um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro. E essas linhas de referência, elas são muito importantes para isso. E juntamente com o esboço, né, a gente cria o esboço justamente para isso, para a gente acertar todos os detalhes do nosso personagem antes de realizarmos a arte final. E nesse ponto aí, eu tô fazendo o que eu costumo chamar de segundo esboço, que é acertando alguns detalhes mais fáceis do personagem, como a roupa nesse caso, e demarcando de uma melhor forma outras partes do personagem que acabaram ficando muito poluídas com os traços do esboço, né? Então, se a gente for pensar, o primeiro esboço, ele basicamente serve para a gente fazer proporções, né, do personagem, para a gente verificar essas proporções e para fazermos as linhas de referência que vão servir para construir os elementos desse personagem. E nessa segunda parte, esse nosso segundo esboço, ele serve para a gente acertar os últimos detalhes, né? Então aí eu estou fazendo a parte da armadura do Vegeta, estou construindo aquela parte da roupa, né? Que ele usa uma roupa interna, de acordo com as imagens de referência que eu peguei de Dragon Ball Super. Eu fiz ali o músculo da clavícula e agora eu estou demarcando de uma melhor maneira o cabelo dele também, porque eu gosto de fazer isso porque na hora que eu vou construir a line art, que o que é? Ela é nada mais do que o contorno definitivo do nosso personagem. A line art, ela tem que ter um traço mais solto e um traço elegante, digamos assim. Eu não posso finalizar um desenho dessa forma com os tracinhos. Sabe quando a gente faz os tracinhos assim, todos um do lado do outro e fica uma coisa meio esquisita? Então, para um esboço isso até que fica legal, mas para uma arte final eu não posso deixar assim. Então, por isso que eu faço essa construção do segundo esboço, para acertar todos os detalhes do personagem, para que depois, na hora de fazer a line art, que é um processo um pouco mais demorado, ainda mais se fazendo digital, o personagem esteja todo correto e a gente não precise ficar se preocupando em arrumar alguns detalhes daquela parte do processo.
E nessa parte do vídeo aí eu comecei a fazer a line art, então eu deixei ele um pouco mais acelerado, porque como ela é uma parte muito demorada, eu não queria que o vídeo ficasse tão comprido. E também essa parte ela nada mais é do que a gente fazer o contorno do nosso personagem, né? Então, como eu havia falado antes, no digital, principalmente no Photoshop, ele é um pouco mais complicado da gente se adaptar à mesa digitalizadora e fazer um traço legal. Mas esse desenho, galera, eu tô criando esse tutorial não somente para o pessoal que desenha no digital, mas também para o pessoal que desenha no tradicional, né? Que faz os seus desenhos aí de Dragon Ball no papel e que quer muito aprender a desenhar o Vegeta. Você também pode fazer esse desenho no papel. Isso das camadas, aonde eu faço uma camada de esboço e a segunda parte do esboço e as linhas, cada processo separado por camadas. Você tem que tentar entender que cada camada é como se fosse uma folha em branco e que essa folha em branco você consegue colocar ela por cima uma da outra e ver os detalhes que estão atrás uma da outra e depois simplesmente contornar. Então você pode fazer esse processo com a arte tradicional também. E aqui está o nosso príncipe dos Saiyajins, o nosso querido Vegeta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele sirva aí para ajudar vocês a desenhar o nosso personagem, né? E o negócio é esse mesmo, a gente praticar e se for preciso assiste 2, 3, quantas vezes for possível esse vídeo, mas não deixa de tentar fazer ele, não desiste, porque é com a perseverança, né, que a gente consegue alcançar nossos objetivos. E mais uma vez lembrando que esse desenho do Vegeta eu vou finalizar ele, eu vou colorir e eu vou aproveitar para fazer um outro tutorial aí para vocês de como colorir ele com a transformação do Super Saiyajin Blue. Então não dá bobeira, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber essa arte finalizada aqui do Vegeta de primeira mão. Então é isso aí, gente. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Mostre para os amigos, para a avó, para o pai, para a tia, para todo mundo que você conheça e goste de Dragon Ball. E é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente.